Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Andressa. Bom dia, Isabela. Bom dia, Laura, Ana Luísa, Gabriela, Alexandre. Peraí. Enquanto vocês estão entrando, eu vou organizando aqui a plataforma para a gente usar, tá bom? Estou em processo de abertura da nossa sala. Já já eu respondo tudo que vocês estão me perguntando. Obrigada, Ana. Muita gentileza da sua parte, elogio no chat, tá? Olha só, vocês são fofos, viu? Todos vocês. Ok. Para quem eu não tinha falado bom dia ainda, Maria Eduarda, Alexandre, eu acho que eu já falei, Isabela, Gabriela, Andressa e Ana Luísa, já tinha falado também bom dia. Eu acredito que o pessoal vai entrando devagar. Então, eu vou fazendo a introdução da nossa aula. Bom dia, Luísa, você que está entrando. Olha só, hoje é a última aula de conteúdo que nós temos de mundo do trabalho. A gente fecha a proposta que eu montei para vocês do quarto bimestre, e que era a gente falar um pouquinho sobre renda variável e principalmente mercado de ações, que vai ser o mercado de entrada dentro, né? Vai ser o ativo de entrada para este mundo da renda variável. E para isso, para a gente finalizar esse conteúdo, a minha proposta hoje é passar para vocês alguns indicadores básicos de análise gráfica. A gente começou esse conteúdo na aula passada. Bom dia, Lana e Maria Tereza, que estão entrando agora. A gente começou esse conteúdo de análise gráfica na aula passada, falando somente das teorias, né, que são as principais do mercado e que a gente mais utiliza, que é a teoria de Dow, a teoria das ondas de Elliott e os candlesticks, que não são ocidentais, são orientais, mas nós absorvemos isso. Então, se faz uma grande mistura, né, o que compensa, o que vale a pena, o que faz sentido ou não, dentro dessa análise gráfica dos preços dos ativos dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, em determinados momentos, principalmente quando a gente fala dentro das operações de day trade, que cada minuto conta para a formação dos preços. Bom, além disso, além das teorias e dessa questão das ondulações dos preços, né, que não é só um sobe e desce, mas a gente vê a crista, né, o pico da onda mais alta, depois a gente vai para a depressão da onda, onde ela perde a força, e aí a gente pode começar a traçar possibilidades. Bom dia, Pedro, que está entrando. A gente pode começar a traçar possibilidades prováveis, com maior probabilidade de acontecer e com menor probabilidade de acontecer, tá? Para a atuação dentro de uma determinada operação, seja ela de compra, venda, independente do ativo ou da ação que vocês queiram investir, tá? Para isso, para essa tomada de decisão, existem uma infinidade de indicadores. Espera aí que eu quero pegar o livro que eu me baseei para essas aulas. Eu esqueci de colocar aqui junto com ele, só para vocês verem. Na verdade, são alguns livros, né? Fora os PDFs, mas o PDF não tem como a gente mostrar. Então,
a gente vai com os livros aqui mesmo, porque os PDFs que eu usei como PDF, eu coloquei na bibliografia de cada aula, então é só vocês darem uma olhada nisso. Para análise gráfica ou análise técnica, tá? Esse livro aqui, que eu me baseei para montar as aulas de vocês. E, só para vocês terem uma ideia da espessura, tá? São muitas informações, são 438 páginas. E o cara que escreveu esse livro, ele é alguém que é auditado pela CNV, CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Além do cara ter registro na CVM, ele tem formação ampla, não são coisas que a gente pega aleatórias aqui e ali, tá? Então, isso é importante ter cuidado. Cara que também fez formação fora do país, enfim. Eu não mostrei esse aqui é o de Candlestick, tá? É um pouquinho menor, mas também tem muitas informações. A mesma coisa em relação ao autor, tá? É alguém que atua no mercado financeiro há muito tempo, que é auditado em suas ações pela Comissão de Valores Imobiliários. E por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber de onde a gente pega informações, tá? Informação na internet tem um monte. Vocês sabem disso melhor que eu. Porém, a gente tem que ter cuidado com as nossas fontes. Só o que está em livro é uma boa fonte? Não. Tá? Tem muita coisa na internet que é bacana, mas a gente tem que saber exatamente qual é a fonte que a gente está pegando ou de onde que a gente está usando para transformar aquela determinada informação em conhecimento. Para as aulas de análise fundamentalista, foi esse livro aqui que eu usei, tá? Para vocês. Confesso que não foi a primeira vez que eu li os livros, né? Eu já tinha lido há algum tempo atrás, 2 anos atrás, já tinha grifado muita coisa e peguei aquilo que eu achei essencial, principalmente se tratando de uma apresentação a vocês. Eu não sei aqui quem conhecia sobre o mercado financeiro já antes dessa disciplina, tá? Principalmente desse semestre, que a gente está lidando mais com o mercado financeiro, com a renda fixa no terceiro bimestre e agora a renda variável no quarto bimestre. Mas são coisas para vocês começarem a pensar, não é um ponto final, não é uma linha de chegada, mas que seja assim, um ponto continuativo, uma chegada para nós em relação ao ano e à nossa disciplina, mas que seja um ponto de partida para vocês em projetos futuros, tá? Inclusive, o autor desse aqui, Avaliando Empresas Investindo em Ações, é o mesmo autor do Candlestick, tá? Então, vale a pena dar uma olhada nessas coisas. E esse aqui, que é considerado o papa dos fundamentalistas brasileiros, o Décio Brasil, ele fala por que é interessante se investir em ações, tá? O PDF, eu não sei, o da teoria das ondas de Elliott, eu não sei se eu deixei na nossa biblioteca. Se vocês puderem sinalizar isso pelo chat para mim, eu posso dar até uma olhada depois. Eu deixo lá para vocês também darem uma olhada. O PDF, na verdade, é uma dissertação de pós-graduação, de especialização, não, é uma dissertação de mestrado, não é só pós, não, em economia. E a parte em que vai explicando, a pessoa que fez essa dissertação, ela propôs a tese dela em cima dos gráficos de ações da Petrobras. Se eu não me engano, é uma dissertação de 2008.
mas vale a pena dar uma lida, até para a gente conhecer os fundamentos da teoria. E, apesar de ser uma dissertação, aquela coisa que o pessoal pensa, nossa, mestrado e tal, não sei o quê, a parte geral das informações, ela é uma linguagem bem acessível, tá? É uma linguagem técnica, porém uma linguagem que compreende, que é fácil de compreender. Se tem uma ou outra palavra que a gente tropeça, nada que um bom dicionário não resolva. Engraçado, eu tinha planejado fazer isso pro final da aula, não agora, pro início, mas troquei tudo. Enfim, por que eu estou falando isso? Para que vocês juntem as informações. Eu sei que lidar com algo que a gente não conhecia antes, né, ou parece uma coisa assim, muito fora do normal. Mas não é. Aos poucos, essas informações sedimentam, isso é importante. Tá? Sedimentar as informações para aí a gente começar a fazer um norte, a procurar um sentido naquilo que nos é falado. E também verificar se tem sentido ou não. Se não tem sentido, ok, deixa de lado. Se tem sentido, como fazer essa informação caótica, no primeiro momento, começar a ter sentido para vocês. E aí cada um constrói a linha narrativa, né, que mais achar interessante, que fizer sentido para vocês. Tudo bem até aqui? Pelo menos desse sentido, de bibliografia, de conhecimento, de onde eu estou tirando essas informações, como passar isso para vocês, ou de onde eu tirei, né? No caso, pode ser só joinha, pode sinalizar pelo chat, ou vocês podem abrir o áudio também para falar, tá? Não tem problema. Ok. Então, agora sim, a gente vai para a última apresentação de conteúdo. Desculpa, que é os indicadores de análise gráfica, tá? Conforme o primeiro livro, tem um monte de informação, porém eu considerei aquilo que seria mais acessível para quem está começando agora e o que seria mais fácil, tá bom? De compreender. Vou compartilhar a tela com vocês, porque aí a gente vai para o vídeo. Eu vou passar o vídeo que vai ficar mais fácil de compreender, porque eu já condensei isso. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal e à nossa aula de Mundo do Trabalho. Hoje continuaremos a falar sobre análise gráfica, porém, falaremos agora sobre indicadores. Quando se trata de análise gráfica, existe uma infinidade de indicadores que têm o objetivo de interpretar os dados do mercado para auxiliar a tomada de decisão do investidor. É possível definir qual é melhor ou pior? Não, pois cada investidor tem a sua maneira de olhar para o mercado, de acordo com a estratégia utilizada por cada um para investir. Neste sentido, o que é bom para um pode ser ruim para o outro, e vice-versa. Posto isso, foram selecionados para este vídeo alguns indicadores muito utilizados em análises gráficas: volume, médias móveis, MACD, suportes e resistências, linhas de tendência e Fibonacci. Será deles que falaremos agora. A tendência dos preços é a direção para a qual o mercado está se movendo. Ela tem 3 direções: para cima, para baixo e para o lado. Em uma tendência de alta, os preços alcançam topos mais altos do que os anteriores, e os novos fundos ficam acima dos fundos anteriores. Em uma tendência de baixa, ocorre o inverso. Os preços alcançam topos cada vez mais baixos e os fundos ficam abaixo dos precedentes. Já em uma tendência lateral, também chamada de congestão de preços, os novos topos e fundos ficam praticamente em um mesmo nível. Quando definimos tendência, falamos da direção dos topos e fundos dos preços. Porém, o que são estes fundos e topos?
Os fundos são chamados de suportes, pois representam níveis de preço abaixo do preço de mercado em que os compradores têm força suficiente para reverter uma tendência de baixa. Já os topos são chamados de resistência, pois representam níveis de preço acima do preço de mercado em que os vendedores são fortes o suficiente para reverter uma tendência de alta. Deixem nos comentários se vocês conseguem identificar a tendência, os suportes e as resistências desta imagem que está na tela. Volume é a quantidade de contratos que trocaram de dono ao longo de um dia. Esse dado geralmente aparece na parte inferior do gráfico e se relaciona ao preço correspondente e ao dia em que o pregão ocorreu. O volume oferece confirmação ao investidor e deve acompanhar a tendência, segundo a teoria de Down. Quando o volume diminui no sentido da tendência e aumenta em sentido contrário, é um alerta de que uma possível mudança de curso está por vir. Neste gráfico, esta informação aparece dentro do retângulo vermelho. As médias móveis são indicadores que seguem a tendência dos preços. Ela é formada pelos preços passados das ações e, por isso, elas confirmam a direção da tendência com um certo atraso. Como o nome diz, uma média mostra o valor médio de uma amostra de determinado dado. Já a palavra móvel está presente porque, quando uma cotação entra no cálculo, outra cotação sai. Por exemplo, se estamos usando uma média de 30 barras ou velas e surge uma nova cotação, a última dessas 30 cotações é excluída do cálculo, dando espaço para a entrada da mais recente. Dessa maneira, a média movimenta-se no gráfico. Podem ser utilizadas médias móveis aritméticas ou médias móveis exponenciais. Estas últimas reduzem o atraso em relação aos preços, aplicando maior peso aos preços mais recentes. Elas podem ser ajustadas de acordo com estes períodos aqui. Geralmente, utiliza-se duas médias na leitura do gráfico, uma curta e outra longa. A maneira como essas médias se cruzam no gráfico confirmam tendências aos investidores e emitem sinais de compra e venda das ações em pontos considerados estratégicos. No exemplo que está na tela, a linha amarela é a média móvel exponencial mais longa, com 72 períodos, e a azul mais curta, com 17 períodos. Neste caso, quando a média azul está acima da amarela, tem-se a confirmação de tendência de alta. Quando ocorre o contrário, confirma-se a tendência de baixa. Os pontos de contato das médias também podem indicar pontos de compra ou de venda dessa ação. O MACD é um indicador de impulsão. Ele utiliza dois indicadores seguidores de tendência, no caso, as médias móveis, para mostrar não apenas a tendência do preço, mas o impulso a ser seguido através da análise dos dados. Em sua essência, o MACD é a diferença entre médias móveis. O ponto onde elas se encontram é o valor zero. Por este motivo, o gráfico traçado a partir do valor da diferença dessas duas médias móveis deve ser interpretado da seguinte maneira: quando o valor passa de negativo para positivo, tem-se o sinal de compra. Quando passa de positivo para negativo, é sinal de venda. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano que viveu na passagem do século XII para o século XIII. Em 1202, ele escreveu um livro com assuntos relacionados à aritmética e álgebra do período, realizando um papel importante no desenvolvimento matemático na Europa nos séculos seguintes, já que foi por este texto que os europeus vieram a conhecer os algarismos arábicos. Neste livro, ele estabeleceu a sua famosa sequência, na qual qualquer número é resultado da soma dos dois algarismos anteriores.
Também é este o texto em que se estabeleceu a proporção áurea, que é a relação entre os números consecutivos da sequência. O φ é uma constante e equivale a 1,618, é uma dízima, e seu conhecimento data da antiguidade. Entretanto, coube a Fibonacci o reconhecimento de sua existência em vários fenômenos da natureza. Quanto mais se avança na sequência de Fibonacci, que é infinita, mais a divisão entre um termo e o seu antecessor se aproxima do valor de φ. A proporção áurea é muito utilizada na arte, na arquitetura e no design por ser considerada agradável aos olhos. Na análise gráfica do mercado, a teoria de Fibonacci é utilizada para se determinar possíveis pontos de entrada e saída de trades a partir da projeção ou da retração dos preços, de acordo com a proporção áurea. No exemplo que vocês estão vendo na tela, o uso da ferramenta baseada na teoria de Fibonacci indicou possível ponto de compra de uma ação cuja tendência era de alta. Mais uma vez, vale ressaltar que estes não são os únicos indicadores que auxiliam a análise gráfica de uma ação. Existem vários disponíveis e cada um tem a sua utilidade de acordo com o método ou a estratégia que cada investidor utiliza para operar no mercado. Também é importante perceber que não existe oposição entre análise fundamentalista e análise gráfica de uma ação. Elas se complementam, na verdade, para que exista uma tomada de decisão acertada a respeito de qualquer investimento. Bem, é o final do vídeo. Esse é o final do vídeo, então eu vou parar por aqui. Até para a gente conversar um pouco sobre esses indicadores, tá? Agora que passou esse conteúdo, vocês conseguem ver sentido naquilo que eu falei antes, no início da aula? Ou não? Pode sinalizar de qualquer maneira, pessoal, só para eu ter uma ideia do que vocês estão pegando ou não. Beleza, Maria Tereza, obrigada. Então, o que eu quero que vocês apreendam disso aqui, tá? Até porque a gente precisa pegar esse conteúdo e colocar em prática de alguma forma. Algumas aulas no passado, eu dei uma sugestão para vocês de vocês entrarem no site ou se inscreverem em um site chamado Simula Bolsa. Vocês se lembram disso? Eu queria saber se olha só, tem um site que ele é gratuito, tá? E o nome dele é esse, justamente, Simula Bolsa. Deixa eu achar ele aqui. É uma ferramenta, na verdade, em que você entra com um dinheiro fictício, com uma verba fictícia, você se inscreve no site, e o site te dá essa verba fictícia. Você pode escolher quanto que você vai ter à disposição. E você começa a investir, de novo, não é o dinheiro real que você está investindo, é um simulador, nas ações que estão disponíveis na B3, nas empresas que são de capital aberto. Por que esse site é interessante? Ok, Ana. Por que esse site é interessante? Primeiro, que você começa a ver o comportamento das ações, tá? Quer dizer que do jeito que elas se comportam hoje é como elas vão se comportar daqui a uma semana? Não. Mas você começa a entender determinados fatores. Segundo,
No que você começa a ver as ações, né, ou o comportamento das ações no mercado financeiro real, você também começa a aplicar conhecimentos que você já tem. E aí, análise fundamentalista, principalmente de análise gráfica, tá? Eu vou pegar aqui o site e vou jogar no chat para vocês darem uma olhadinha. Eu vou ver se eu consigo entrar com o meu login, embora faça muito tempo que eu não entre nesse site, então eu nem sei como é que está a minha conta fictícia, tá? Ah, eu consegui entrar. Só um minuto, gente. Tá. Ok. Eu vou compartilhar a tela só para vocês verem como funciona o site. Olha, aqui eu tenho um campo de notícias, e aí, lembrando que é um site gratuito, então tem muita propaganda e a gente tem que dar uma olhada nisso. As ações que entraram em alta, as ações que entraram em baixa, né, quais são as maiores. E aí, eu tenho um resumo das operações. Eu tenho aqui o que eu quero comprar, o que eu quero vender, qual é a minha carteira. Deixa eu ver o que eu tinha colocado na carteira. Faz realmente muito tempo que eu não entro aqui, então só tinha um ativo para ver, né? E como eu não acompanhei, dá uma olhada. Eu estou em prejuízo, tá? Olha que horror. Então, eu tenho como pedir para comprar, eu escolho a ação, eu começo a aprender como fazer esse tipo de coisa por meio da simulação, tá? Quais são as ordens pendentes, o que é o histórico de ordens, quais são as cotações do papel ou dos papéis. Então, é interessante, assim, a gente ver e começar a analisar como que funciona esse universo, assim, um pouco mais na prática, sem você ter que jogar dinheiro ali, entendeu? É um aprendizado. Também é muito importante entender que simuladores não são games, tá? E a galera acaba confundindo isso muito. Acaba confundindo questões de mercado, o próprio mercado financeiro em si, como se fosse um grande videogame. Até porque hoje não se tem mais a figura do pregão, daquele pessoal completamente maluco, né, falando com 2, 3 telefones ao mesmo tempo. Compra, vende, 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 enfim. Né? Hoje é feito tudo online. Ou seja, você tem um investidor que está no Rio Grande do Sul operando na bolsa que fica em São Paulo, tá? Através do seu próprio computador, através de um home broker, através de uma corretora. E talvez um pouco essa questão de tecnologia, né, de você estar à parte, você estar, por exemplo, trabalhando em home office, dê essa impressão de que uma plataforma se assemelha muito à questão de videogame, e não é. Tá? Isso exige estudo, isso exige análise, e exige também você pensar em si como alguém capaz de atuar nesse mercado. O que leva a um terceiro ponto, de não ouvir qualquer um que aparece prometendo mundos e fundos de que você vai ficar rico com o mercado financeiro. Tá? Que você vai, assim, aplicando, tô dando um chute, 5 mil
na semana que vem, você, em 3 meses, vai voltar com 1 milhão. Fuja correndo desse tipo de pessoa. Fuja correndo desse tipo de proposta, porque isso também não é real, tá? Mercado financeiro é um trabalho como outro qualquer. Existem grandes tacadas? Sim, mas elas são raras, principalmente para o investidor menor. Seria o nosso caso, tá? Nós não somos o que as pessoas chamam de market makers, ou os fazedores de mercado. Nós somos os market takers. A gente vai na onda dos makers para ver se a gente consegue alguma coisa, um investimento melhor. Mas a gente não influi dentro do mercado. Tá? E aí, quem que vai influir dentro do mercado? Grandes corporações, grandes bancos, grandes produtores. Tá? Principalmente quando a gente olha aí para a questão de commodities, mercado futuro, moedas e tudo mais. Tá tudo bem até aqui? Tá dando para seguir legal? Apareceram umas pessoas novas na aula, acho que agora aos 45 do segundo tempo, mas eu vou falar bom dia assim mesmo, Guilherme Davidson, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer até aqui neste momento? Sim, não, mãozinha, chat, áudio, tá ok? Então tá. Obrigada, Ana. Então, assim, para finalizar, tá? Essa parte, comecem pequeno, comecem verificando o que significam esses conhecimentos e apliquem de uma maneira, se vocês acharem interessante, é claro, apliquem de uma maneira que vocês firmem o passo a passo de vocês. Aprendam coisas novas, aprendam com outras pessoas, porque o meu conhecimento de mercado, ele é básico, eu não considero que ele seja suficiente para grandes multidões. Para o que a gente está fazendo aqui, a minha ideia é introduzir esse universo para vocês, ok, tá? Mas lembrem-se disso, de que a ideia aqui é ser um princípio de algo para vocês seguirem adiante, com pessoas com mais competência e know-how que eu, tá bom? Voltando ao nosso universo de ensino médio, e aí o que me interessa para vocês firmarem conhecimentos dentro do conteúdo que está sendo falado, tá? Temos os nossos exercícios, até para vocês conseguirem memorizar e associar informações dentro daquilo que foi proposto hoje, que são realmente essas informações de indicadores da análise gráfica. Então, eu vou dividir a tela novamente com vocês, tá? Porque eu já deixei os exercícios aqui prontos, para a gente discutir um pouquinho sobre eles. Eu passei 3 questões, e aí são questões básicas, que valem aquela coisa assim, de memorização mesmo, né? A primeira delas, entre os indicadores utilizados em análises gráficas de ativos ou ações, encontram-se os de lucro por ação, margem bruta e valor patrimonial por ação, volume médias, móveis e linha de tendência, liquidez corrente, margem líquida e grau de endividamento, price sales ratio, EBITDA e payout, relação entre preço e lucro, entre preço e valor patrimonial e dividend yield. Vocês vão decidir qual é a melhor opção, tá? Não vou passar por isso agora, mas vamos para a próxima questão. Pedi aqui para vocês observarem a imagem e a pergunta foi: o indicador representado no gráfico é linha de tendência?
tendência, desculpa, o indicador de direção, o suporte, o indicador de nível de preço, o MACD, o indicador de impulsão, a média móvel, o indicador de confirmação da tendência ou o volume, o indicador de confirmação da tendência. Ou não, né? Depende. E a terceira questão, que novamente temos um gráfico aqui, observando a imagem, e a pergunta é, os indicadores 1, 2 e 3, aqui assinalados em azul turquesa, tá? São, respectivamente, quer dizer, na ordem, tá? 1, 2 e 3. Médias móveis, volume e MACD, suporte, resistência, volume e Fibonacci. Fibonacci, linhas de tendência e MACD. Médias móveis, linhas de tendência e volume. Linhas de tendência, volume e Fibonacci. Não vou responder agora. Vou deixar essa manga para vocês chuparem durante essa próxima semana. Por que isso? São questões simples. A hora que vocês pegarem o material, vocês vão ver que é fácil identificar o que é e o que não é, tá? Por que isso? Para que vocês saibam ver, por exemplo, numa outra situação da vida de vocês, fora da escola, vocês forem apresentados a um gráfico, vocês saberem ver o que esse gráfico está apontando. E a partir daí, como tomar decisões, ou possíveis decisões, ou pensar em possibilidades. Tá? Sabendo esse básico, de novo, um start para vocês irem adiante. Aqui não é um ponto de chegada, olha, só isso. É um ponto de partida. E é isso que eu quero que essa aula seja para vocês. Esse curso, né, a maneira como ele foi pensado, essa disciplina nesse ano. Posto isso, tá? Algumas coisas que são importantes, eu acredito que são importantes. Para a gente finalizar, em termos de conteúdo, quando eu montei o nosso plano anual de curso, e aí foi falado pela coordenação, que eu ficaria responsável pelo mundo do trabalho com vocês, né? Eu fui pensando o plano anual com ferramentas, né, possibilidades, caminhos que vocês pudessem trilhar, conhecer aqui no contato comigo, mas que vocês podem escolher e trilhar de uma maneira independente, fora daqui, fora do ambiente escolar. Tá? E particularmente para mim foi uma aventura, mas uma aventura bacana porque não foi o tipo de conhecimento, um tipo de conhecimento passado para mim quando eu estava no ensino médio. Tá? E muito se tem discutido desde lá até aqui em como tornar este ensino médio atual mais próximo do universo real de vida, né? Não só em termos de conteúdos e matérias clássicas, mas também a aplicação dessas matérias dentro desse universo. Numa ideia de preparar vocês cada vez mais para a entrada mesmo nesse mundo do trabalho. É o que a gente tem, é o que vários de vocês já têm em termos de trabalho. Então, acho que tem não sei aqui agora na aula, mas vocês já estão tocando seus próprios negócios, seja assim como técnico em informática, seja como vendendo doce, seja trabalhando como jovem aprendiz em algum lugar. Tá? Então, vocês já estão em contato com isso. Porém, eu pensei em como abrir campos. Eu não sei se eu fui bem sucedida nesse processo. E aí eu adoraria, né, que vocês me dissessem isso. Se foi legal conhecer esse processo. Se valeu a pena, se acrescentou para vocês. Pode ser que vocês não usem isso agora, mas que fique como um backup para vocês, de no futuro voltar a isso, voltar e desenvolver esse potencial.
Para mim foi bom porque várias coisas que eu apresentei como proposta, eu já tinha conhecimento por uma questão pessoal, né, de, sei lá, querer olhar outras coisas, por aí fatores, mas de uma perspectiva muito pessoal, buscar esse tipo de conhecimento. E que está muito longe das minhas áreas de conhecimento, né? O que seriam as minhas hard skills, o meu conhecimento técnico. Minha formação não é essa, minha formação não é em administração, não é em negócios, não tem muito jogo de cintura nessa área. Mas foi legal rever e compartilhar coisas que eu já tinha visto e que são interessantes e que dá para a gente ter uma outra análise sobre isso, pelo menos do meu ponto de vista. Em termos de desenvolvimento pessoal e financeiro, e começar a introduzir de uma maneira, eu acredito, bem responsável, o que significa esse universo para vocês. Eu espero, sinceramente, que tenha ajudado. Tá? Se não para agora, futuro. Para o que vocês quiserem desenvolver. Tá? São possibilidades abertas. Em relação daqui por diante, o que vai ser? Tá? Revisão, eu vou responder e resolver todas as questões passadas neste bimestre na nossa próxima aula. Por quê? Resolvendo os exercícios, passando as respostas que vocês já fizeram, a gente vai rever conteúdos para a prova. A gente vai ter uma prova de novo no quarto trimestre. E qual é o conteúdo exato dessa prova que nós teremos? Tá? Deixa eu voltar aqui. O que vocês têm que estudar para a nossa avaliação? Eu acredito que já tenham mandado o cronograma para vocês, mas eu vou pegar aqui, tá? Pela nossa plataforma. O que vocês têm que estudar para o quarto trimestre é a partir de renda variável e ações. O que vocês verem de renda fixa, últimos indicadores de taxa Selic, esquece, isso foi terceiro bimestre. O que eu quero que vocês estudem para o nosso quarto trimestre é a partir de renda variável e ações, e aí segue com índice Bovespa, tipos de operações, análise fundamentalista, conceitos básicos, indicadores de balanço e indicadores de mercado da análise fundamentalista, e análise gráfica, que é a teoria de Dow, teoria das ondas de Elliott e candlestick e os indicadores de análise gráfica. É esse o conteúdo que eu quero que vocês estudem para a nossa avaliação. Tá? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Vocês querem colocar alguma coisa? Ok, então tá. Lembrando, videoaulas PDF já estão disponíveis. Eu deixei uma indicação de filme para vocês verem na nossa aba biblioteca. Aliás, deixa eu aproveitar e ir para lá. E eu não sei se vocês viram, que é A Grande Aposta. É um filme fantástico em termos para conhecer como funciona essa onda, né, que a gente tem de investimento, ou dos grandes investimentos, ou dos grandes investidores. Está disponível no Netflix, para quem tem Netflix, então vale a pena dar uma olhada. Tem um outro seriado que começou agora, está no canal pago Universal Channel, que é Devils, que também vai retratar desse mercado financeiro. Quem não viu, assista, é interessante, principalmente quando a gente começa a ter esse entendimento de como funciona essa questão do mercado. A Grande Aposta vai falar da bolha imobiliária que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos e que arrastou grande parte do planeta junto, tá? Fazendo uma análise aí bem crítica em cima disso, de como um grupo de investidores apostaram contra os bancos e ganharam milhões nessa brincadeira, tá? É bem interessante, se vocês puderem, assistam. E quem puder acompanhar também o seriado,
vale a pena dar uma olhada, porque é uma trama, foi baseada em um livro, mas mostra os bastidores por trás desses grandes bancos ou das grandes alianças que são feitas nesse mundo do mercado financeiro. É aquela coisa que eu falei antes para vocês, os market makers e os market takers. No caso, falo um pouquinho do universo desses market makers. Gente, passamos da nossa aula por 1 minuto. Agradeço aqui a vocês estarem na nossa aula. Próxima aula, então, é correção de exercícios e revisão, tá? E é isso. Muito obrigada, tá bom? Beijos e até amanhã com a aula de arte.